O nosso trabalho é sobre uma bacia hidrográfica na cidade de Igrejinha. Ao longo do tempo, a gente está convivendo muito com excesso e escassez de água ao mesmo tempo. Isso é observado por estudos das bacias hidrográficas por meio de monitoramentos. Regiões urbanizadas sofrem muito com enchentes por falta de planejamento e estudos. Com a urbanização, torna-se cada vez mais difícil a coleta de informações que permite estudos para prever esses tipos de eventos. O nosso trabalho irá relatar uma bacia do município de Igrejinha, que faz parte da hidrografia do Rio dos Sinos, que é um rio muito importante para a região, sendo responsável pelo abastecimento de várias cidades, que inclui Igrejinha. O objetivo do nosso trabalho é apresentar resultados do estudo da bacia hidrográfica da região do município de Igrejinha, que são eles: delimitar a área da bacia, indicar o índice de capacidade e índice de conformação e informar a declividade da bacia e o curso de água, elevações mínimas, média e máxima e intensidade de precipitação. Justificativa. A intenção do nosso trabalho é resolver as situações das enchentes na cidade de Igrejinha. Elemento de uma bacia hidrográfica: divisor de águas, que é a topografia que divide o defletor hidrográfico, e toda a água em excesso cai dentro de uma determinada área e depois direcionada para dentro de uma bacia. Curso da água principal, que é o principal canal do fluxo da água dentro de um aquífero subterrâneo. Os afluentes, que são cursos de água mais pequenos que desaguam no curso principal. As nascentes, que é o ponto onde começa o nível da água, que forma de maneira subterrânea ou superficial pequenos riachos e córregos. A área de drenagem, que é a área total, que é definida como divisor das bacias. E declive, a velocidade que a água passa pela bacia hidrográfica, que pode ser mais afetada dependendo da sua planicidade, ocorrendo erosões na bacia. A função de uma bacia hidrográfica, que é a captação natural da precipitação da chuva, que vai para um único ponto de saída, que recebe águas dos rios menores com a função de abastecê-los. O divisor de águas tem o papel de dividir a área das bacias, normalmente morros, montanhas e cerros. Agora vamos falar então sobre os materiais e métodos. Foi utilizado o software Google Earth Pro para captar e para escolher a bacia, né? E ele também forneceu as nossas altitudes que foram utilizadas depois. O software ainda nos ajudou visualmente para fornecer os dados sobre o tipo de vegetação do local escolhido. Então, conforme a figura, né, foi essa área escolhida, e ali embaixo temos a localização geográfica dela. Posteriormente, a gente iniciou as formas da bacia através do fator de forma. Nessa parte, foi feita a divisão em fatias, né, da bacia. Conseguimos dividir em 10 linhas diferentes a bacia e fizemos a média de cada uma dessas linhas, né? Qual o comprimento de cada uma dessas linhas. Tiramos a média e utilizamos ela na fórmula, que foi a média das linhas dividido pelo comprimento axial. Então, deu 0,8, né? A nossa bacia, ela é sujeita a enchentes, de acordo com o fator de forma dela. Posteriormente, nós fomos para o índice de compacticidade. O índice de compacticidade vai definir se ela é mais arredondada, se ela é mais alongada, né? Então, se a água vai escoar toda de uma vez, se essa vazão dessa chuva vai ser toda concentrada num período muito curto, né? Se ela é muito arredondada, então tem a propensão disso acontecer.
fizemos também, né, a partir do perímetro, com a equação, nós fizemos os cálculos e ela também ficou nesse quesito como bacia com propensão a grandes enchentes, né, com alta propensão a enchentes, tá? Posteriormente, a gente passou para o índice de conformação, que é as características físicas, ambientais e hidrológicas da bacia, né? Então, a gente vai ver se ela é muito quadrada ou se ela é mais arredondada, né? Também é um item que, se ela for, quanto mais perto de 1, ela é mais quadrada, e isso vai tornar com que ela seja cada vez mais suscetível a enchentes também. Nesse quesito, né, a gente ficou com 0,79 e ela também ficou como suscetível a enchentes, tá? Depois, para calcular a declividade da bacia, a gente usou a fórmula que foi pegar a elevação máxima e diminuir da elevação mínima, dividido pelo comprimento axial e vezes 100, né, para conseguir a porcentagem. Então, a nossa bacia inicia em 76 metros e a parte mais baixa dela é 28. Então, acabou tendo essa diferença de 48 metros, né, que foi o que a gente utilizou no cálculo ali, tá? Conforme eu já falei, então, a elevação máxima foi de 76 metros, a média foi de 46, né, e a mínima foi de 28 metros. Então, o resultado da declividade da nossa bacia é de 5,59%. Bom, boa noite a todos. Então, vou iniciar falando sobre os nossos resultados, que apresentou que a bacia é suscetível a enchentes. Logo em seguida, teremos a imagem do resultado da bacia, com o fator de forma que ficou em 0,79, o índice de compacidade em 1, o índice de conformidade em 0,79. Os índices de forma nos fornecem resultados valiosos sobre a bacia. Um fator de forma mais alto indica uma forma mais circular, enquanto um coeficiente de compacidade mais alto sugere uma bacia mais compacta. Esses fatores influenciam diretamente o comportamento do escoamento. Nossa bacia tem uma área de 588.787 metros quadrados, sendo distribuída em 3 parâmetros. Florestas, com 28%, que é equivalente a 165.475 metros quadrados. Residenciais, que tem 4,13%, que é equivalente a 24.328 metros quadrados. E a maior parte, que seria pastagens, com 67,76%, de um total de 398.784 metros quadrados. Essas distribuições têm implicações diretas na qualidade da água e no risco de enchentes. Nós optamos por usar 2 equações para o cálculo de intensidade de precipitação, de Parigot e Fendrich, onde Parigot resultou em 201 milímetros por metro e Fendrich em 95 milímetros por metro. Logo em seguida, teremos os cálculos de tempo de concentração, onde o nosso resultado deu em 10 horas. Optamos então por um período de retorno de 30 anos. O coeficiente de escoamento, ou de runoff, é definido como a razão entre o volume da água escoado superficialmente e o volume de água precipitado. Este escoamento pode ser relativo a uma chuva isolada ou relativo a um intervalo de tempo onde várias chuvas ocorram. Aqui, então, temos o nosso cálculo de coeficiente de escoamento. Logo abaixo, temos o cálculo da vazão. No caso da vazão, é a quantidade volumétrica de determinado fluido, que passa por uma determinada vazão. Basicamente, é a rapidez com o qual o fluido escoa. No Parigot, deu 12,73 metros cúbicos por segundo e Fendrich 6
metros cúbicos por segundo. Contudo, temos em seguida nossas considerações finais. Este estudo ressalta a importância do monitoramento e gestão das bacias hidrográficas para garantir o uso sustentável dos recursos hídricos. A preservação da vegetação nativa e práticas agrícolas sustentáveis desenvolvem um papel fundamental na qualidade da água. Monitorar continuamente os componentes do ciclo hidrológico é essencial para decisões importantes e responsáveis.